Bom, então abre aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16. A gente vai ler todo esse capítulo. Nós vamos, não sei quantas conhecem aqui, mas esse capítulo ele conta a história de uma mulher chamada Agar. Enquanto você abre sua Bíblia aí, queria dizer aí para vocês, né? Já falaram aqui antes, mas para relembrar. Por que a gente está fazendo esse culto hoje especificamente separado? Primeiro, porque já fazia muito tempo que a gente queria falar sobre algumas coisas separadamente com vocês. Né? Queríamos falar com os meninos lá e falar com vocês aqui sobre algumas coisas que Deus tem mostrado para a gente. Sobre vocês, sobre nós, na verdade, né? E também, né, já fica aí uma oração para vocês. Porque, gente, o número de mulher na igreja, nesse ministério, é sempre muito maior. Então, a gente também hoje quer incentivar os meninos lá no ginásio a eles se firmarem com Jesus, a trazerem pessoas e também pensando no nosso acampamento, né? Ano passado, quantas aí foram no acampamento ano passado? Bom, uma parte. Ano passado, a gente teve 520 adolescentes no acampamento. Desses 520, a gente tinha, assim, acho que umas 300 que eram meninas. Então, assim, foi mais da metade, né? E aí a gente fica um pouco preocupado, né? A gente pergunta, gente, com quem que esse povo vai casar, né? Então, por isso, estamos lá também, o Zé está pregando lá no ginásio, para os meninos, né? O pessoal, acho que da transmissão deve estar vendo a gente aqui, né? Mas fique aí com a gente também. Bom, então vamos lá, Gênesis capítulo 16. Começa falando assim. Acompanha a leitura aí. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, me despreza. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Eu queria te explicar rapidinho o contexto, para você entender o que estava acontecendo aqui, caso você não conheça a história. Lá em Gênesis 12, Deus promete para Abraão, ele fala assim: olha, eu vou te dar uma descendência muito numerosa, eu vou fazer você ser uma pessoa que vai abençoar a terra inteira através dos seus descendentes. Só que Abraão não tinha filhos, e ele e a esposa já estavam ficando idosos. Então, Deus promete isso para Abraão. Se passam 10 anos, gente, imagina, 10 anos desde que Deus tinha falado com ele, e ele lá esperando, né? Deus, eu estou ficando velho, meu tempo está acabando. E aí, passa 10 anos, ele não tem filho, até que Sara, a esposa dele, né? Que no texto era Sarai, que tem uma mudança aí do nome deles, né? Ela decide seguir o costume da época. O costume lá de onde eles moravam, Mesopotâmia, era o quê? Que
quando a mulher era estéril, ela podia entregar a escrava dela para que o marido tivesse um filho. E aí aquele filho se tornaria dela também por meio da adoção. Então ela fala assim, né? Mulher sempre tentando dar um jeitinho. Não, Abraão, vai lá, ó. Tem filho com ela, que vai ser nosso filho, vai estar tudo certo. Então eles tentaram aí um plano alternativo. E aí o que acontece? Agar, essa mulher, a serva de Sara, ela engravida. Só que aí ela passa a desprezar Sara, porque ela fala, tá, eu tô grávida, então. E Sara vai se queixar para Abraão. Fala, Abraão, olha só, a minha serva está me desprezando porque agora ela está grávida. E aí ele fala, ó, a serva é sua, faz o que você quiser com ela, né? Coitada dessa mulher, eu fico imaginando. E aí Sara maltrata tanto aquela mulher, ela despreza tanto aquela mulher, que ela foge, né? Ela decide assim, não, chega, eu não aguento, eu não mereço isso, eu vou embora. Então assim, aqui já fica a dica que a gente não tem que tentar dar um jeitinho nas coisas, né, gente? A gente não tem que tentar pegar planos alternativos. E aí, Agar vai para o deserto, e lá no deserto Deus encontra Agar, e ele, o próprio Deus, aqui na Bíblia fala o anjo do Senhor. Só uma curiosidade, um parênteses teológico aí para vocês, que quando aparece o anjo do Senhor no Antigo Testamento, isso é uma teofania. O que significa? Uma aparição de Deus. Então aqui não era um anjo, era o próprio Deus aparecendo para Agar e falando com ela. E aí ele fala assim, Agar, você está grávida, você vai ter um filho e você vai colocar nele o nome Ismael. Ismael significa em hebraico, Deus vê. Então, Deus estava falando para ela, olha, eu te vejo, aqui nesse deserto, eu te vejo. E ela chama aquele lugar que ela está também, ela até dá um nome ali, né, e até hoje, na época, na verdade, se chamava, nome difícil, gente, Beer Lahai Roi, que significa também que Deus vê. O poço, ela chama esse lugar, o poço daquele que vive e me vê. A história dessa mulher, ela é marcada, eu acho que assim, ela não aparece tanto mais, né, na história ali. Parece uns capítulos para frente. Mas, para mim, assim, o que mais salta nessa história, que fica muito marcado, é que Deus vê, Deus viu aquela mulher. Depois disso, ela volta para onde ela tinha saído, ela volta para a casa da senhora dela, volta para a casa de Abraão. Tem o filho, se chama Ismael. Depois, Sara também fica grávida, porque Deus prometeu e ele cumpriu. Sara fica grávida, mesmo já sendo bem idosa. E anos mais tarde, quando Ismael já era adolescente, quando ele tinha 14 anos, Abraão manda eles embora, lá no capítulo 21. A gente não vai ler aqui, mas fica aí, se você quiser dar uma olhada aí, ler depois. E aí Abraão manda eles embora. E de novo, quando eles estão lá, no deserto, Deus encontra eles e ele fala, Ismael, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você um grande povo. E inclusive fez, porque hoje a maior parte dos descendentes árabes vieram todos de Ismael, das tribos ali que vieram a partir de Ismael. Então, quando a gente vai mais a fundo, e eu fui descobrir isso estudando esse texto, é que Deus usa a vida de Agar e de Ismael e toda essa situação como um símbolo da antiga aliança que Deus tinha feito com o povo. Enquanto Isaac, que foi o filho de Abraão com Sara, simbolizava uma nova aliança de Deus. Ele fez aquela escrava, gente, os escravos naquela época, eles eram desprezados completamente. Mulher ainda, pior. Então, ela era assim, uma mulher que deveria ficar esquecida. Mas Deus olha para ela e ele fala, olha, você vai ser lembrada. E de fato, eles ficam marcados na história. A gente podia falar aqui bastante sobre essa história, sobre a desobediência de Sara, sobre confiar nas promessas de Deus. Mas o foco dessa pregação hoje não vai estar nisso. Enquanto eu orava essa semana, perguntava assim, né, Deus, o que o Senhor quer falar para a gente? A minha maior pergunta, assim, Deus, o que é que o Senhor tem para a gente? Tem tantos assuntos legais para a gente falar, né? Eu ficava pensando, nossa, eu queria falar sobre tanta coisa. Mas eu comecei a perguntar, o que Deus queria falar aqui hoje? E aí, Ele me trouxe para a parte que eu considero mais bonita desse texto, que é o Deus que nos vê. Ela fala que, olha, Deus me vê.
O texto ele não conta mais sobre esse encontro, o que aconteceu, se teve mais diálogo, se Deus falou mais coisa para ela. Mas nos deixa uma pergunta. E eu também queria fazer essa pergunta para a gente hoje. Como Deus nos vê? O que será que Ele enxerga em nós? O título da mensagem de hoje é Nós pelos olhos dele. O olhar que muda tudo. Nós pelos olhos dele, de Jesus. O olhar que muda tudo. E eu quero te fazer pensar sobre isso agora. Então eu vou te dar aí 30 segundos para você pensar. Por que o olhar de Deus sobre nós é tão importante? Por que o olhar de Deus sobre nós? Aqui está falando a Bíblia, né? Deus viu Agar, Deus olhou para Agar. Por que o olhar de Deus importa sobre nós? Então quero que você pense aí. Por que é tão importante? Frequentemente, mesmo sem a gente perceber, ou às vezes percebendo, a gente se questiona bastante sobre a maneira que as pessoas nos enxergam, né? A gente se pergunta, às vezes, tá, como será que as pessoas me enxergam? Como será que meus pais me enxergam? Como será que os meus amigos me enxergam? A gente se pergunta sobre como que as pessoas nos veem. Como será que as pessoas da minha sala, do meu convívio, será que as pessoas me acham uma pessoa crente? Será que as pessoas me acham uma pessoa sem paciência? Será que as pessoas me acham uma pessoa sábia? Eu não sei se já aconteceu com você, de às vezes você achar, tipo assim, nossa, estou fazendo uma revolução na minha vida, estou sendo uma pessoa mais calma, estou sendo uma pessoa mais tranquila. Aí você está com alguém, aí de repente a pessoa fala, nossa, que fulana, misericórdia, se fica brava, sai de perto. Aí você fala, poxa, mas eu estou tentando melhorar, né? A gente frequentemente se pergunta, o que será que as pessoas pensam de nós? E é muito legal porque isso mostra algo de que Deus nos fez, presta atenção nisso, Deus nos fez para que nós fôssemos conhecidas. Deus te fez para que você fosse conhecida por alguém, para que você fosse conhecida. Deus nos fez para que a gente seja visto. Às vezes as pessoas falam que não, Deus não nos fez para a gente ser visto. Mas sim, Deus te fez para você ser vista, para você ser percebida por alguém. E por isso que muitas vezes a gente busca o olhar das pessoas. Às vezes você vai buscar o olhar dos outros, a aprovação das pessoas. Porque o olhar de alguém, quando alguém te olha, significa que essa pessoa está te vendo, ela te percebe. Se eu paro aqui e olho para a Ana, a Ana percebeu, eu estou vendo que ela está ali. Se eu paro e olho para outra pessoa, olhar é perceber, é saber que alguém está ali. E Deus nos fez para que a gente fosse visto também. Mas, principalmente, Deus nos fez para que nós fôssemos vistas por Ele. Porque Ele nos vê. Ele está falando aqui nesse texto, olha, eu te vejo. E às vezes a gente não faz ideia do tamanho que significa o Deus Criador do universo falar, olha, você em toda a sua insignificância, eu estou vendo. Eu estou vendo quando você está lá vendo vídeo de soldado voltando para casa e chorando, falando, meu Deus, que coisa linda. Ele está lá, ele está vendo. Então, a primeira coisa que a gente percebe sobre o olhar de Deus, e eu vou destacar duas hoje. A primeira é que o olhar de Deus nos mostra quem nós somos. Quando Deus olha para nós, Ele mostra quem nós somos. A gente precisa olhar lá para trás, lá para o começo, ainda em Gênesis. Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia, versículo 26 e 27. Foi quando Deus repousou o olhar dele sobre a humanidade pela primeira vez. Foi a primeira vez que ele cria o ser humano e ele repousa o olhar dele. E ele fala assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando Deus cria o homem e a mulher, antes dele falar qualquer coisa, antes dele falar, vão e dominem sobre a terra, vão e façam grandes coisas, vão e lotem estádios, vão e tenham filhos. Antes dele falar qualquer coisa, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Deus nos faz a sua imagem e semelhança. Às vezes a gente escuta tanto isso que às vezes passa batido. Tá bom, Deus me fez a imagem e semelhança. Aí, eu não sei, acho que talvez as meninas do terceirão, as mais velhas, devem conhecer a música da Ana Paula Valadão, Diante do Trono, falando que você é linda demais. Toda aquela música, acho que algumas devem conhecer, as mais novas talvez não, né? Mas a gente vê aqui que Deus, Ele imprime em nós a sua imagem. Eu não sei quantas de vocês conhecem a minha irmã. Eu tenho uma irmã, o nome dela é Paula. Ela não está aqui hoje, porque ela está num acampamento. Ela tem 15 anos. E assim, gente, a gente é diferente, mas a gente é muito parecida. Muito parecida no jeito, na cara, em tudo. E as pessoas às vezes falam assim, nossa, brincam, né? Falam, meu Deus, parece que sua mãe foi uma impressora. Saíram duas iguais. E quando a gente olha para Deus nos criando, é como se Ele imprimisse também a imagem dEle em nós. Ele fala assim, olha, eu vou te criar e eu vou te fazer conforme eu sou. Então Ele não tira uma coisa do além. Ele fala, olha, entre todas as coisas na criação, gente, entre as árvores, a natureza, os cachorrinhos, os leões, a única coisa que Ele fala, olha, vai ser igual a mim, foi o ser humano. Então, antes de Deus falar sobre as nossas responsabilidades, sobre o nosso chamado, sobre a nossa missão, sobre aquilo que Ele tem para a nossa vida, sobre a profissão que a gente tem que escolher, Ele fala sobre a nossa identidade. Repete aí comigo, identidade. Eita, gente, vamos falar mais forte? Identidade. Muito bem. Identidade é o conjunto de características que formam uma pessoa. Então, identidade são as coisas que fazem você ser quem você é. E cada uma aqui tem características próprias. Cada uma aqui é única, especial e tem coisas da sua personalidade que são só suas. Mas existe uma identidade que ela é compartilhada, uma identidade que Deus fez no coletivo. Quando Ele criou Eva ali, Ele já compartilhou, olha, todas as mulheres, elas vão ser únicas e vão ser diferentes, mas vai ter algo na identidade delas que vai ser compartilhado. Isso reflete o nosso primeiro chamado, gente. Antes de nós fazermos algo para Deus, antes de nós fazermos coisas, nós sermos algo. A identidade é aquilo que você é. Então, antes de Deus falar, olha, vocês têm que fazer coisas para mim, vocês têm que me servir, vocês têm que me adorar, vocês têm que ser. Só que aí o que acontece, né? A história que a gente já sabe, conhece bem. O pecado entra para manchar essa história. Então Deus cria lá Adão e Eva, a imagem e semelhança. Fala, olha, eu estou imprimindo a minha imagem em você. Vocês agora são os meus representantes na terra. Mas aí, a nossa imagem, a imagem de quem nós somos foi distorcida. E sabe de uma coisa? Deus não errou quando Ele fez homem e mulher. Ele não criou Adão e falou, ops, sem querer criei Eva. Não. A Bíblia conta ali que Deus tira uma costela de Adão e Ele vai lá e forma a Eva. Ele foi intencional, Ele não criou a mulher por acaso. Ele criou homem e mulher porque Ele desejava criar homem e mulher. Deus não errou quando Ele criou homem e mulher, Ele sabia o que Ele estava fazendo. E sim, Ele nos fez diferentes. Se você olhar um homem e uma mulher, biologicamente, fisicamente, todas as coisas vai ser diferente. Deus nos fez diferentes, mas Deus nos fez iguais em valor. Então, quando Deus criou ali Adão e Eva, Ele não falou, olha, Adão é a pessoa que vai fazer tudo aqui, e Eva está ali, não tinha mais o que fazer, criei Eva. Não, Deus cria eles em igual importância. Deus colocou essas características que são diferentes, mas além disso, Ele colocou encargos diferentes. Ele colocou responsabilidades diferentes. Quando Ele olhou para o homem, Ele falou, olha, até biologicamente, eu criei você compatível com o propósito que eu tenho para você. Agora, a mulher, Ele foi lá e criou da forma que Ele queria que ela fosse. As características que Deus colocou em nós, as características que Deus colocou em você, não foram por acaso, não foi porque Ele não sabia mais o que fazer e colocou. Não, Ele sabia, cada coisa que foi colocada dentro de nós, na nossa personalidade, foi pensada por Deus. Só que o principal propósito de Deus ter feito isso foi para que a gente refletisse quem Ele é. Lembra lá, Gênesis 1, 26, 27?
Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele fala, olha, eu criei o homem assim, eu criei o homem em alguns aspectos mais forte, mas dessa forma para ele me refletir, para ele refletir essas características minhas. Mas eu criei a mulher para ela refletir coisas que também dizem respeito ao meu caráter. Só que a gente percebe que na história da mulher, do homem também, mas hoje a gente vai focar na história da mulher, né? A gente vê que a mulher, ela logo passou a ser dominada. Ela passou a ser dominada primeiro pelo seu próprio pecado. Então a primeira coisa que começa a dominar a mulher é o próprio pecado dela, o nosso próprio pecado. As características lindas que Deus colocou em nós como mulheres, de repente começaram a ser usadas para nos afastar de Deus. Então, para grande parte das mulheres, é claro, isso não é regra, né? Mas ele coloca uma facilidade de se comunicar, de conversar, de acolher. E isso se transformou em fofoca. Se transformou em maledicência, que é você falar mal das pessoas. A proatividade, né? Às vezes, gente, eu percebo isso é muito real. Mulher, às vezes, tem um olhar que às vezes fala, homem não vai ter. Você vai estar lá assim, parado. Se você fala, acho que as mães talvez vão entender mais isso, né? Fala assim para uma mulher, vai lá e lava a louça. Ela vai lavar a louça, ela vai secar a pia, ela não vai deixar comida ali, ela vai fazer tudo direitinho. Agora você fala para o homem, vai lá e lava a louça. Ele vai lavar a louça. O resto ele não vai fazer. Então, Deus fez a mulher mais proativa, com um olhar para perceber as coisas. Só que até essa característica, muitas vezes foi distorcida, se tornou impaciência, se tornou ansiedade, se transformou em cobrança excessiva com as outras pessoas. A fala, o charme, a beleza que Deus colocou na mulher começou a ser distorcida para ser usada como armas de sedução, de manipulação. Então, as características que Deus tinha criado para a mulher, por causa do próprio pecado, começaram a ser distorcidas. Mas, em segundo lugar, a mulher passou a ser dominada por outras pessoas, né? Então, de novo, aquilo que Deus criou de bom em nós foi manchado por causa do pecado. Então, a doçura da mulher passou a ser vista como fragilidade. Como ver, a mulher não sabe o que faz. A mulher passou sim, isso é uma coisa que a gente tem que olhar para a história, e a gente tem que admitir que isso aconteceu. E que acontece muitas vezes ainda. A mulher passou a ser desvalorizada, a ser esquecida, a ser oprimida muitas vezes. Mas quando a gente olha para Deus, a gente percebe que Deus nunca foi assim. Deus nunca foi dessa forma. E por isso Jesus vem para nos mostrar que Ele diz quem nós somos. Não são as pessoas, não são as outras coisas, mas é Ele. O olhar dele sobre as mulheres veio resgatar a nossa identidade que foi perdida. Vou compartilhar com você algumas coisas bem legais que essa semana eu estava refletindo. A primeira pessoa que soube que viria um Salvador, a primeira pessoa que soube, olha, vem um Salvador, foi uma mulher, foi Maria. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Lucas 1, 30 a 33. A primeira pessoa a profetizar no Novo Testamento a respeito do Cristo, a primeira pessoa a falar, a profetizar foi uma mulher, foi Isabel. O bebê no seu ventre se agitou e ela profetizou. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Lucas 1, 41 a 45. A primeira pessoa a quem Jesus se revelou como Cristo, que ele falou, olha, sou eu mesmo, foi uma mulher, foi a mulher samaritana. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. João 4, 25 e 26.
A primeira mulher, a primeira pessoa, já dei spoiler, né? A primeira pessoa a quem ele aparece depois de ressuscitar, a primeira pessoa que vê ele ressurreto, foi uma mulher, Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. João 20, 10 a 18. Jesus viu essas mulheres. Jesus ama as mulheres. A gente vê isso na Bíblia. Ele veio para mostrar que o olhar dele sobre nós e sobre essas mulheres nos deu uma nova identidade. Ele falou: olha, eu estou vendo vocês. Eu estou vendo vocês através da história. Através de Maria, mãe de Jesus, ele está falando: olha, a identidade de vocês é de escolhidas. Eu escolhi vocês. Não importava que aquela menina era uma menina simples, uma menina pobre, uma menina esquecida. Deus escolheu, Deus viu Maria. E Ele escolheu Maria para refletir o amor dele. Da mesma forma, Ele também nos escolhe. Ele olha para a gente, Ele está olhando para cada uma de vocês hoje, falando: olha, você é escolhida. Não importa de onde você veio. Não importa a sua família, não importa a sua história. A graça dele é muito maior do que essas coisas. Através de Isabel, ele nos mostra que a nossa identidade é de profetisas também. Ele olhou para a idade de Isabel, que já estava uma senhora, e ele fala: olha, eu também te escolhi para você profetizar e ser cheia do Espírito Santo. Ele também escolhe a gente para que a gente possa pregar sobre Jesus. Através da mulher samaritana, ele está nos dizendo que a nossa identidade é de filhas, é de puras, de limpas. Que não importa os nossos pecados, porque Ele nos purifica. A história dessa mulher era uma mulher que já tinha se casado várias vezes e estava morando com alguém que não era o marido dela. E Jesus está falando: olha, apesar de todas essas coisas, eu escolho me revelar a você. Através de Maria Madalena, Ele nos dá a identidade de amigas, de servas, de vistas, de preciosas. Ele considerava Maria Madalena preciosa aos olhos dele. Sabe por quê? Porque naquela época, uma mulher ter sido testemunha ocular de um fato, ela ter presenciado algo, era tido como inválido. Então, se uma mulher falou que viu, era como se ninguém tivesse visto. E mesmo assim, Jesus escolhe aparecer para uma mulher. Ele fala: olha, não me importa que o seu testemunho não vai ser considerado. Eu escolhi aparecer para minha amiga. Deus sempre quis que a gente entendesse o olhar que Ele tem sobre nós. Talvez você já saiba, talvez isso seja uma coisa que passa batido. Mas a gente precisa relembrar. Na cruz, Deus nos fez novas. Deus restaurou a nossa identidade. Deus nos deu a identidade de amadas, de escolhidas, de preciosas, de filhas, de puras, de valiosas aos olhos deles. Então, a gente percebe que Deus sempre desejou isso para nós. Deus sempre desejou que a gente entendesse, que a gente não fosse vista como, por muitas vezes, o mundo viu a mulher, como alguém que não era, na época ali dos discípulos mesmo, a mulher não era nem contada, gente. O olhar de Deus sobre nós nos muda. Quando nós percebemos: Deus me vê, o olhar dele sobre nós tem poder para nos fazer entender que a nossa identidade é muito preciosa para Ele. E como que a gente pode deixar esse olhar fazer parte da nossa vida? Como que se fala: tá bom, Deus me vê, e agora? Primeiro, entendendo o que Ele nos fez. Depois, entendendo o que Ele diz sobre nós. Entendendo o que a Bíblia diz sobre nós. Se você quer descobrir o que Deus pensa a seu respeito, comece a ler a Bíblia.
e eu falo isso com muito amor mesmo, gente. Você vai descobrir tantas passagens bonitas de Deus falando que Ele te vê, que Ele se importa com você. E que até as coisas que às vezes parecem tão insignificantes, Ele também se importa. Entendendo também como a nossa identidade foi manchada. Eu não sei quantas aí já tiveram que limpar algum espelho, assim. Mas, gente, limpar espelho, eu não sei. Talvez eu ainda não descobri o segredo para limpar espelhos. Mas eu acho muito difícil. E quando o espelho, ele tá sujo, ele começa a distorcer a nossa imagem, né? Tem tipo aqueles espelhos falsos, assim, que tem coisa de criança, que às vezes você se vê e você fica todo meio deformado, assim, a cara fica comprida, fica uns negócios diferentes. Então, quando o espelho, ele tá sujo e ele tá dessa forma distorcida, ele não mostra realmente o reflexo, certo? E muitas vezes a nossa história é como um espelho manchado. E a gente precisa falar, tá, eu tô me vendo, eu tô na frente de um espelho, mas é como se eu estivesse me vendo toda distorcida. Então, por mais que eu saiba as coisas que Deus fala, é como se quando eu visse, eu estivesse vendo um reflexo sujo. Independente das coisas que você passou, independente da família que você cresceu, eu não conheço a família de todas vocês. Provavelmente existiram muitas coisas que mancharam esse espelho. Nenhuma de nós nasceu com um espelho perfeito. A gente vive num mundo cheio de pecado, certo? Então, o nosso espelho ele vai ficando manchado muitas vezes. Pode ser até que a sua paternidade, a sua maternidade terrena, os seus pais te feriram. E isso também causou uma forma de você se enxergar distorcida. Mas a gente precisa escolher um dia limpar esse espelho, falar, Deus, chega. Eu não vou mais ficar... Às vezes a gente se contenta, né? Eu tenho um espelho no meu quarto que ele volta e meia tá super sujo. E aí eu tô lá, tô acostumada e tal. Aí daqui a pouco eu vou lá e limpo. Aí eu fico, gente, tava muito sujo, misericórdia. Então às vezes a gente se acostuma. A gente se acostuma a se ver por esse espelho manchado. Enquanto Deus está falando, olha, eu quero limpar esse espelho. E por isso, o segundo ponto dessa mensagem é que o olhar dele nos convida a caminharmos em suas verdades. A gente não é suficiente a gente só ouvir sobre essas verdades. Se eu ouvir, você deve escutar muitas vezes sobre isso. Não basta só você saber que o espelho está sujo e que precisa limpar. Você precisa ir lá, pegar um paninho e começar a limpar seu espelho. Você não é só ouvir sobre a sua identidade em Jesus, mas é caminhar nessa identidade. Ele não quer só que a gente saiba, eu sou uma filha amada de Deus. Às vezes, a gente fala que a gente é filha amada da boca para fora. E eu falo isso porque muitas vezes eu já falei isso também. Mas a gente caminhar nessa verdade, a gente andar, a gente viver a nossa vida em cima dessa identidade. E como que a gente caminha nessas verdades? Quando a gente deixa essas verdades, isso que Deus falou sobre nós, transformarem a nossa maneira de agir, transformarem aquilo que a gente acredita, transformarem a maneira que a gente fala, que a gente trata as pessoas. É assim que a gente começa a caminhar nessas verdades. Jesus, ele fez tudo para que a gente pudesse viver isso. E olha, eu queria te falar hoje, eu queria que você saísse daqui hoje sabendo que Deus quer que você viva tudo que Ele tem para você. Sabe, Ele quer que você chegue no final da tua vida e você entre no céu e você veja assim a prateleira das coisas que você podia ter vivido vazia. Falando, eu vivi tudo que Deus tinha para mim. A gente não precisa mais viver como escravos. Tem um versículo em 2 Coríntios 3, 16 a 18 que fala assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A queda roubou a nossa identidade, o pecado manchou a nossa identidade. Mas através de Jesus a gente pode ter uma vida nova. Sabe, e eu falo isso até contando a minha história. Eu era uma pessoa, eu já contei aqui algumas outras vezes, né? Mas eu era uma pessoa que vivia muito pelo temor dos homens, né? Por aquilo que as pessoas iam dizer sobre mim. Então, tudo que eu queria fazer na minha vida era para que eu fosse reconhecida, para que as pessoas, mesmo que inconscientemente, eu nunca admitia isso.
Mas eu queria ser reconhecida. Eu queria fazer coisas grandes e que as pessoas me vissem e falassem, uau. Mas isso se tornou um fardo, se tornou uma coisa difícil de carregar. E com Jesus a gente pode provar do que é ter uma vida nova. Sabe, andar nas verdades de Deus é transformador. E a gente já está indo para o final, mas eu queria pedir para você prestar atenção nisso. Sabe, andar nas verdades de Deus nos transforma. Nos faz perceber que a gente não precisa de movimentos. A gente não precisa de bandeiras. A gente não precisa do olhar das pessoas. A gente não precisa dessas coisas. A gente precisa do olhar e da presença de Deus conosco. Porque quando Deus nos olha, é suficiente. A gente estava cantando aqui antes, Deus nada mais, o Senhor é suficiente. Mas a gente tem que caminhar falando, o Senhor é suficiente para mim. Então no dia que eu me sentir desvalorizada, no dia que eu me sentir esquecida, eu vou lembrar, o olhar do Senhor sobre mim é suficiente. Êxodo 33:14 fala assim: respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. O Senhor quis caminhar com o povo no deserto. O Senhor quis caminhar com os discípulos lá no caminho de Emaús. E Ele quer caminhar com você. Ele quer ser a pessoa que vai estar ali junto com você. Caminhando do lado, não ser só mais uma área na sua vida. Sabe, às vezes a gente sabe disso, mas a gente cai no automático. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida e a gente não está percebendo. O Senhor está do meu lado. Jesus, o que é que o Senhor tem para fazer aqui? Sabe, às vezes você já sabe disso, mas será que as pessoas ao seu redor sabem o que acontece quando Deus nos olha e Ele fala, olha, você não precisa de mais nada. Ele fez isso com uma prostituta na Bíblia, com Raabe. Ele olhou para ela e quando ele olhou para ela, ela decidiu, eu quero caminhar com o Senhor, eu não quero mais viver essa vida. E ela é uma das 3 mulheres que foi citada na genealogia de Jesus. Porque ela decidiu, eu quero caminhar com Jesus. Sabe, ao caminhar com Jesus, e presta muita atenção nisso aqui. Conforme você caminha com Jesus, você vai perceber que o seu coração é precioso. Ele não pode ser entregue para qualquer pessoa. Você merece muito mais do que migalhas de atenção das outras pessoas. Você merece muito mais do que alguém que só quer o seu corpo, do que só quer algo rápido, do que só quer algo passageiro. Deus, Ele olha para o seu coração e Ele se importa tanto. E Ele vê o seu coração como um coração de tanto valor, que Ele fala, olha, você merece um dia um homem que vai refletir a minha imagem também. Quando a gente começa a caminhar nas verdades de Deus, a gente entende que o nosso corpo é santo, é lugar da habitação do Senhor. Não pode ser tratado como qualquer coisa. A forma que você se veste, a forma que você se comporta, aquilo que você lê, aquilo que você assiste, tudo isso se relaciona com você caminhar com Jesus. E às vezes você vai ter que colocar limites, falar, eu sei, eu gosto muito de filme de comédia romântica, mas toda vez que eu assisto, eu sei que eu fico carente, eu vou atrás de outras pessoas e coisas que Deus já falou que não era para eu voltar, e eu volto. Então reconheça essas coisas e perceba. Isso inclui a forma que você gasta o seu tempo, aquilo que você come, aquilo que você toca, aquilo que você vê. Inclui a forma que talvez você tente conseguir a atenção das pessoas. Por mais crente que você seja, muitas vezes a gente cai nesse lugar de querer a atenção dos outros. Inclui a preguiça, inclui a gula, a procrastinação, a pornografia, o sexo antes do casamento, a vaidade, todas essas coisas. Jesus não fala essas coisas por proibições, mas por amor, porque Ele fala, olha, eu sou o Deus que te vê. Não cai na mentira de que, o meu corpo, então as minhas regras, eu posso fazer o que eu quiser. Viver fazendo o que você quer não é liberdade, é prisão. É você viver escrava de você mesma. O nosso coração é enganoso, o seu coração é enganoso, você não pode confiar no seu coração. Deus escolheu habitar em você. Ele morreu na cruz para dizer, olha, eu escolhi, eu imprimi a minha imagem em você. E por mais que a queda tenha manchado isso, eu quero restaurar. Existe mais para nós. Existe uma identidade linda que Deus quer que a gente desfrute.
Deus tem expectativa. Eu imagino que é como se Deus fosse alguém muito orgulhoso na linha de chegada de uma corrida, falando assim: olha, eu tô aqui torcendo, esperando pelo momento em que você vai entender que você não precisa viver com o espelho manchado. Você pode viver uma identidade limpa. Essa caminhada é algo constante. A gente tem que lembrar disso sempre, todos os dias da nossa vida. Até Jesus voltar, até a gente morrer, a gente vai ter que, todos os dias, eu preciso lembrar daquilo que Deus me formou. Só que aí existe o segredo. O segredo é que tudo isso não está em nós, não está na gente. Não está na nossa capacidade de limpar o nosso espelho. Não está na nossa capacidade de fazer as coisas ficarem boas de novo. Não está na nossa capacidade de vencer os pecados. Porque o espelho limpo, ele não reflete a gente. Ele reflete a Deus. Porque Ele nos fez, Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Então o espelho limpo não é para você refletir você mesma, não é para você refletir uma mulher que pode fazer muitas coisas, uma mulher que é autossuficiente, mas é para você refletir a imagem de alguém que ama sem medidas. Eu queria pedir para você ficar de pé agora no seu lugar. Eu queria convidar as nossas voluntárias aí do Flow In para virem aqui para frente. Sabe, Deus não vai te obrigar a limpar esse espelho. Deus não vai nos obrigar a fazer isso. Mas Ele vai te dizer: olha, existe a possibilidade. Existe a possibilidade de viver uma vida diferente da que você tem vivido. Quando a gente decide limpar esse espelho e fala: Senhor, tá bom, eu quero limpar, eu quero fazer diferente. O mais legal é que Jesus, Ele não fala: então tá aí o pano, vai lá, limpa o espelho. Ele fala: eu vou estar com você, eu vou caminhar com você e a gente vai fazer isso junto. Hoje de tarde eu perguntei algumas coisas para Jesus sobre o que Ele queria compartilhar com a gente aqui. Eu perguntei assim: Jesus, o que o Senhor quer falar pra gente? E Ele me falou algumas coisas. Então eu queria pedir para você agora fechar os seus olhos no seu lugar. E eu queria que agora, você com seus olhos fechados, se concentra no seu lugar agora. Eu queria que você imaginasse Jesus entrando aqui nesse lugar. Que você imaginasse Ele entrando aqui nesse templo, olhando nos seus olhos e te dizendo essas palavras: eu quero que você entenda quem eu te criei para ser. Uma filha, uma amiga. O seu conceito de filha talvez esteja deturpado. Você pode ter aprendido que ser filha é pesado, é ouvir coisas duras. O seu conceito de amizade pode ter sido manchado por pessoas más. Você pode achar que não é possível confiar. Talvez tenham te traído, te trocado, te abandonado e te deixado para trás. Você pode ter aprendido que ser filha é não ter voz, é carregar um peso, é ser ferida. Mas hoje eu quero te dizer como é a minha paternidade e a minha amizade. Eu sou bondoso. Eu sou interessado em você. Gosto tanto quando você me conta sobre o seu dia. Eu amo te ouvir. Eu posso passar horas te ouvindo sem me cansar da sua presença. Eu te entendo. Eu te respeito tanto. Você é tão preciosa, da pontinha dos seus pés até os fios dos seus cabelos. Eu sou paciente, não me irrito com você. Sei dos seus limites, sei quando se cansa, sei quando está empolgada para algo e mal consegue conter a alegria. Sei quando está tão alegre que não consegue parar de sorrir. Sei quando fica feliz por ver o sol lá fora, ou quando faz uma voz fininha ao ver um bebê ou um cachorrinho fofo. Sei também quando perde a paciência, quando grita mesmo sem querer, quando despeja sua raiva em pessoas ao seu redor. Sei de tudo isso. Sei quando não consegue tirar os olhos do relógio no fim da aula, contando os minutos para acabar. Mas também sei dos dias tristes. Sei quando a tristeza é tão grande que parece te engolir. Sei quando o choro vira seu companheiro e tudo o que você mais quer é fechar os olhos e acordar em um mundo completamente diferente daquele que vive hoje.
Eu sei quando o seu coração está cheio de dúvidas sobre o futuro. Eu sei sobre aquela faculdade, sobre aquele intercâmbio, sobre aquela viagem missionária. Eu sei sobre a sua lista do que deve ter no marido ideal. Sei da família dos sonhos, mas também sei dos medos. Sei das inseguranças, da sua ansiedade, daquilo que faz o seu coração disparar e suas mãos suarem frio. Ah, minha filha, eu estava lá. Estava lá nos dias em que foi ferida, nos dias em que se sentiu tão pequena e tão frágil. Eu estava lá. Estava lá em todos os seus dias. O mundo é cruel muitas vezes. O pecado está por toda parte. Mas eu quero que saiba que eu choro junto com você. Preciso que saiba que apesar de não poder te tirar desse mundo, estou sempre aqui para viver ele junto com você, ao seu lado. Eu nunca te deixarei. Eu não sou um Deus que abandona, não sou um Deus que esquece. Meu abraço está sempre disponível, sempre. Por favor, não viva longe de mim. Eu te vi no seu primeiro dia, e no dia depois, e depois, e depois. E te verei até o último deles. Mas, minha filha, espero pelos momentos em que decide me ver também. Nos dias em que se deixa ser abraçada por mim. O mundo continua difícil, eu sei. Mas um dia nos reencontraremos. Lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas. Nada irá nos separar. Eu venci o mundo e voltarei para você. Viveremos juntos para sempre. Até lá, o convite continua de pé para que você me conheça, para que saiba qual é a sua identidade, para andar nela. Viva comigo, vale a pena. Eu estou interessado em você. Quero te mostrar para aquilo que te criei. Tenho bons planos para o seu futuro. Quero te usar para refletir a mim. Quero que outras pessoas olhem para você e saibam, é possível. O meu olhar muda tudo, minha filha. Com amor, seu melhor amigo e seu pai. Deus quer que hoje você entenda como Ele te vê. Ele quer que você entenda como é andar nas verdades dEle, como é ter uma vida transformada. E nós queremos orar pela sua vida. A gente tem aqui algumas mulheres que vão orar por você. E independente daquilo que Deus falou no seu coração, eu quero te convidar a vir até aqui e receber uma oração, para que você possa sentir o abraço de Deus hoje, dizendo que Ele te vê e que Ele quer que você ande nessas verdades. Então a gente vai cantar essa próxima música e você pode vir até aqui e receber uma oração.